Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de propriedades físicas dos pulmões. Para que ocorra a inspiração, os pulmões necessitam de uma propriedade física chamada de complacência. Na complacência vai ocorrer a expansão do tamanho dos pulmões. Isso vai diminuir a pressão intrapulmonar e vai culminar com a inspiração, a entrada de ar nos pulmões. Para que ocorra agora a expiração, os pulmões vão apresentar a elasticidade. A elasticidade é a capacidade que os pulmões têm de diminuir de tamanho, ou melhor, de retornar ao tamanho original. Isso vai aumentar a pressão intrapulmonar e permitir a expiração, a eliminação de ar dentro dos pulmões. Vamos ver mais detalhes a respeito de complacência e também da elasticidade. Duas propriedades importantes relacionadas com a física dos pulmões. A complacência seria a expansão do volume pulmonar causada por uma determinada mudança da pressão transpulmonar. Por sua vez, a pressão transpulmonar é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão intrapleural. A pressão alveolar é a pressão dentro dos pulmões, lembrando que os alvéolos pulmonares são estruturas em formatos de saco, formado por uma única camada de célula epitelial, cuja função seria a hematose, a troca gasosa. A pressão alveolar em repouso é de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Já a pressão intrapleural é a pressão existente no interior das pleuras. Lembrando, as pleuras são tecidos serosos que vão envolver os pulmões. Temos dois tipos de pleuras. A pleura visceral é aquela pleura que está revestindo externamente os pulmões. Por sua vez, a pleura parietal é a pleura que está revestindo internamente a cavidade torácica. A pressão intrapleural é em torno de 756 milímetros de mercúrio em repouso. Perceba que a pressão intrapleural é ligeiramente inferior em relação à pressão alveolar. Isso em condições fisiológicas. A complacência, portanto, indica que, quanto maior for a complacência pulmonar, mais distensível vai ser a parede pulmonar. Isso vai fazer com que o interior dos pulmões tenha menor pressão e, como resultado, maior enchimento de ar. Porém, há fatores que podem dificultar essa distensibilidade dos pulmões. Por exemplo, a fibrose pulmonar é uma doença ocasionada por cicatrizes ou também por endurecimento dos pulmões. Nessas condições, ocorrerá a diminuição da distensibilidade dos pulmões, ou seja, vai diminuir a complacência pulmonar, o que vai dificultar a chegada de ar no interior dos pulmões. Já a elasticidade é uma propriedade física onde os pulmões apresentam a capacidade de retornar ao seu tamanho inicial após ser distendido. Então vejamos, na complacência ocorrerá a distensão dos pulmões. Já na elasticidade, esses pulmões vão retornar ao tamanho original. Tem um efeito muito interessante chamado de pneumotórax. O pneumotórax nada mais é do que a entrada de ar no espaço intrapleural. E como que esse ar pode entrar no espaço intrapleural? Por exemplo, com uma lesão por meio de um instrumento pérfuro-cortante. Uma faca, um instrumento pontiagudo que pode perfurar o tórax e invadir o espaço intrapleural. Veja o que vai acontecer. Se eu fizer um corte, um furo na parede torácica,
a pressão atmosférica vai igualar em relação à pressão intrapleural. Só para lembrar, a pressão atmosférica em torno de 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar. Isso vai variar em diferentes altitudes. Já a pressão intrapleural, ela é inferior em relação à pressão atmosférica, em torno de 756 milímetros de mercúrio. O que vai acontecer? Perceba que se a pressão atmosférica igualar a pressão intrapleural, esta pressão vai contrair o pulmão no interior da cavidade pleural. Obviamente, o pulmão agora contraído vai ser incapaz de encher. Nós temos o que nós chamamos de atelectasia, ou seja, um colapso de um grupo ou de todos os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares agora fechados são incapazes de encher de ar e permitir a hematose. O que acontece geralmente é que, conforme nós já vimos em vídeos anteriores, cada um dos pulmões está fechado hermeticamente a partir da pleura visceral e da pleura parietal. Normalmente o pneumotórax vai ocorrer em um lado específico do tórax. Então veja bem, um dos pulmões vai colabar, o outro pulmão vai permanecer intacto. Isso vai garantir uma sobrevida de um paciente que passa por um processo de pneumotórax. É claro que, por meios médicos hospitalares, temos como reverter o quadro de pneumotórax. Agora vamos fazer uma comparação em relação à complacência e elasticidade. Vimos, portanto, a complacência vai garantir a expansão dos pulmões. Expandindo os pulmões vai diminuir a pressão intrapulmonar e isso vai permitir a inspiração, a entrada de ar dos pulmões. Por outro lado, a elasticidade permite a volta dos pulmões ao tamanho original. Isso vai ocorrer durante o processo de expiração. Isso vai fazer com que o interior dos pulmões tenha uma pressão maior e essa pressão expulsa o ar do interior dos pulmões para a atmosfera. Vamos ver também que o interior dos alvéolos pulmonares é úmido. Essa figura vai representar para a gente um alvéolo pulmonar. Nós já falamos nesse vídeo, inclusive, que o alvéolo pulmonar é um saco formado por uma única camada de célula epitelial e tem como função o alvéolo pulmonar a hematose, a troca gasosa. Mas existe uma lâmina fina de água que vai envolver internamente os alvéolos pulmonares. Essa lâmina de água somente fica presa nessa condição graças a uma propriedade física da água, que seria a tensão superficial. A tensão superficial nada mais é do que uma força de atração entre as moléculas de água em uma interface ar e água. Então o que está acontecendo aqui? Todo o alvéolo pulmonar vai ser envolvido por uma fina camada de água. Mas veja, essa água apresenta a tensão superficial, uma força de atração. Essa força de atração pode ser forte o suficiente, inclusive, para permitir o fechamento dos alvéolos pulmonares. Obviamente, fechando os alvéolos pulmonares, não ocorrerá a entrada de ar no interior dos alvéolos. Sem ar nos alvéolos, não ocorrerá a hematose. Então veja, essa tensão superficial resulta em uma força efetiva que atua para reduzir a área de superfície de um alvéolo pulmonar. Isso vai impedir a hematose. Agora, como que a gente pode corrigir este problema? Manter a superfície interna do alvéolo úmido e, ao mesmo tempo, permitir as trocas gasosas. Isso ocorre por meio do surfactante.
O surfactante é uma mistura de fosfolipídios e de proteínas. Este surfactante é secretado por células alveolares tipo 2. A função do surfactante seria reduzir a tensão superficial da água, ou seja, aquela força de atração entre as moléculas de água vai ser reduzido. Desta maneira, o interior dos alvéolos permanece úmido, com uma fina película envolvendo internamente os alvéolos, porém, os alvéolos pulmonares agora podem expandir mediante a entrada de ar. O surfactante, então, aumenta a complacência dos pulmões. Lembrando, a complacência é a capacidade que os pulmões têm de expandir. E isso vai facilitar a expansão dos pulmões. Vamos ver uma breve animação a respeito do surfactante. A ilustração mostra um alvéolo pulmonar revestido por uma fina película de água. Nós já vimos que a tensão superficial é uma força que garante a união entre as moléculas de água. Porém, essa tensão superficial pode ser forte o suficiente para impedir a expansão dos alvéolos pulmonares. Para garantir que ocorra a expansão dos alvéolos pulmonares, células alveolares tipo 2 secretam uma mistura de fosfolipídios chamadas de surfactante. Esse surfactante vai diminuir a tensão superficial entre as moléculas de água, permitindo a expansão dos alvéolos pulmonares. Agora nós vamos ver que o surfactante é produzido no final da vida fetal, e isso tem um fato bem interessante. Acontece que neonatos prematuros podem desenvolver uma síndrome, a síndrome da angústia respiratória, ou SAR. O que isso quer dizer? Crianças que nascem prematuramente podem desenvolver uma doença. Essa doença vai incapacitar a criança de respirar. Isso ocorre pois neonatos não produzem o surfactante, ou, em outras palavras, o surfactante é produzido no final do período gestacional. Estudos indicam que cerca de 60% dos neonatos nascidos com 28 semanas podem desenvolver SAR, a síndrome da angústia respiratória. Esse número vai diminuir para 30% em neonatos nascidos entre 28 e 34 semanas. 30% então dos neonatos nascidos entre 28 e 34 semanas podem desenvolver SAR, e esse número reduz drasticamente para menos de 5% dos neonatos nascidos com mais de 34 semanas. A respeito das propriedades físicas dos pulmões, este era o vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, e se chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!